Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Tá? A gente vai falar sobre os fatores antecedentes, as características e outros assuntos relacionados a esse tema. Para a gente começar, vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média foi um período de 1000 anos em que o poder era concentrado na mão dos senhores feudais. Existiam vários feudos na Europa. Eram pequenas fazendas em que o rei detinha poder político, econômico, sobre o seu feudo. O sistema de produção naquele período era o feudalismo, ou seja, no qual o senhor feudal ele detinha o poder sobre a terra e ele distribuía essas terras entre os camponeses, que nelas produziam e davam a parte dessa produção para o senhor feudal. A economia era de subsistência. Bom, com o passar do tempo, a economia da Idade Média, a economia feudal, entrou em crise. Ela entrou ao mesmo tempo em que uma nova classe começou a surgir, a classe burguesa, e começou a entrar em ascensão uma economia comercial. Houve o renascimento urbano e o renascimento comercial, que são fatores que precederam aí a centralização política de alguns estados nacionais. E também um fator importante foi a peste negra. Durante o século XIV, a peste negra ela dizimou boa parte da população europeia, o que fez com que diminuísse a mão de obra para trabalhar tanto no comércio, com a burguesia, quanto no campo para os senhores feudais. Isso fez com que tanto a burguesia quanto os senhores feudais oprimissem os camponeses para que eles produzissem mais. O resultado disso foi que os camponeses se revoltaram. Essa revolta dos camponeses chocaram a nobreza e também a burguesia. Chocaram a nobreza a ponto de ela apoiar um governo mais centralizado e a burguesia porque ela queria ser beneficiada no comércio. Então ela queria também abolir, ela queria mais segurança, então combater as revoltas camponesas e queria mais investimentos no comércio. Então, com o apoio da burguesia e da nobreza, começou a haver a centralização política em alguns estados ali na Europa. Tá? Um outro fator importante foi a união por meio de laços matrimoniais. Havia bastante casamento entre nobres, com o objetivo também de fortalecer e unificar os estados nacionais, centralizar os poderes na mão de um monarca. Tá? Além disso, a igreja também foi uma importante instituição na Idade Média e que apoiou vários reis nesse processo de centralização política, também por querer mais segurança e também para propagar de forma mais eficaz a sua doutrina. Bom, os governos também eles começaram a investir em símbolos nacionais que fizessem com que os cidadãos, os camponeses, o povo se sentisse pertencente àquele estado. Então, essa centralização política, com o tempo, essa centralização política na mão do rei começou a se tornar absoluta. E aí ocorre um governo absolutista, do qual nós vamos estudar posteriormente. Tá? Então, essas conquistas centralizadoras elas não ocorreram da mesma forma e ao mesmo tempo. Tá? Em vários estados ocorreram de modo diferente. Bom, na Itália e na Alemanha esse processo ocorreu de forma tardia. Aconteceu lá no século XIX a unificação da Itália e da Alemanha. Bom, então na Idade Moderna a gente começa a se alastrar esse processo de centralização política. A gente vai falar um pouco sobre as características dos governos dos estados nacionais modernos. Tá? Então, a unificação desses estados fez com que eles cobrassem impostos unificados em todo o território comandado por eles. Houve também a criação de um Estado Nacional Profissional, porque na Idade Média, cada feudo tinha um pequeno exército. Então era difícil para esses feudos combater as revoltas camponesas. Eles não tinham poderio suficiente para
combatê-las, porque os exércitos eram pequenos, além disso não eram profissionais. E, além disso, existia muita guerra entre os próprios feudos, então era importante que houvesse uma centralização política, porque ia evitar que feudos brigassem entre si, provocando, provocando insegurança e impedindo que a burguesia ascendesse no aspecto ali do comércio. Bom, outra característica dos Estados Nacionais modernos é a centralização e a unificação administrativa e jurídica. Isso foi muito importante. Você criar uma lei que tivesse validade em um espaço maior, porque com os feudos, cada feudo tinha uma legislação própria. Então, quem quisesse vender em um feudo tinha que obedecer aquela legislação. Se fosse em outro feudo, tinha que obedecer a legislação do outro feudo. Isso é um fator muito maçante e burocrático que impedia a dinamicidade do comércio, a atividade da burguesia. Um outro fator importante foi a cunhagem de moeda, uma moeda única, que fosse aceita em todo o Estado Nacional. Além disso, temos também a unificação dos pesos e medidas. Imagina como seria ruim e dificultoso você vender um produto em um feudo e aí você tinha que fazer a conversão da moeda, fazer a conversão dos pesos e medidas, você tinha que entender sobre o aspecto jurídico ali daquele estado, você tinha que pagar impostos a ele. E aí, se você fosse vender em um outro feudo, você tinha que passar por isso novamente. Então, era preciso que houvesse uma centralização política, porque você faria isso só uma vez. Bom, a gente vai continuar nossos estudos aqui, falando um pouco agora sobre os teóricos do absolutismo, os teóricos de um governo monárquico, centralizado e absolutista. Bom, esse processo de centralização teve como importantes teóricos Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele acreditava que o homem inicialmente ele vivia em um estado de natureza, e que esse estado de natureza era um estado bélico, era um estado em que o homem brigava, em que o homem não tinha estabilidade, havia muita maldade. E aí, segundo ele, o homem aceita perder, só que apesar de existir muitas guerras, muita maldade nesse estado de natureza, o homem tinha liberdade, ele poderia fazer o que ele quisesse. Então, não tinha ninguém que o detinha. Esse processo que ele chamou de o homem é lobo do homem. E aí, o homem, nesse estado de natureza, ele aceita perder a sua liberdade, para um soberano, para um rei absolutista, desde que o rei dê a ele segurança, tire ele desse estado bélico. Então, existe aí um contrato social entre o povo e o rei, no qual o povo que estava em um estado de natureza ele passa por um estado de sociedade, e nesse estado de sociedade ele perde um pouco da sua liberdade para o rei. No entanto, o rei oferece a ele segurança. Então, por isso que é importante ter um estado centralizado absolutista, segundo Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel ele escreve O Príncipe. Nesse livro ele estabelece conselhos e instruções para que o monarca consiga atingir o poder e, mais do que isso, consiga mantê-lo. Então é um importante autor, Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, que é um tratado de como conquistar o poder e como mantê-lo. Um importante autor teórico do absolutismo. Tivemos outros autores importantes também. Por exemplo, tivemos Dante Alighieri, que escreveu Monarquia. As ideias de Dante Alighieri era de que os monarcas eles não precisavam obedecer ter interferências da igreja. Para Dante Alighieri, o governante ele era designado por Deus, e só a Deus ele deveria ser responsabilizado ou pedir orientação. Então ele tinha esse ideal. Tivemos também um outro importante teórico do absolutismo, que foi Jean Bodin. Ele acreditava que o monarca era uma espécie de pai. Ele argumentava que, assim como um filho deve obedecer ao pai, o povo deve obedecer ao rei, que é o pai da nação, que é o pai do povo. Tivemos também um outro importante autor teórico
do absolutismo, que foi o Jean Vissé. O Jean ou Jacques Vissé, ele argumentava, ele foi o teórico que estabeleceu o direito divino dos reis, né? No qual o rei ele governa porque é determinação de Deus, e sendo assim o rei não pode ser contestado. Isso foi um fator importante dos quais os reis utilizavam para ser absolutos, né? Para serem impositivos com o seu povo, com a sua sociedade. Nós vamos continuando aqui falando um pouco sobre o processo de centralização política na Europa Ocidental. A gente vai falar agora especificamente como que cada país, cada estado conseguiu formar a sua centralização política. Tá? Vamos aqui falar primeiro da monarquia inglesa. Então, o Estado inglês ele se formou ali com Guilherme, o Conquistador, e ele inseriu as bases ali do território da Inglaterra. E aí, com Henrique II, a Inglaterra já começou um processo de centralização política. Ele conquistou outros territórios. Além disso, ele diminuiu o poder dos senhores feudais e criou leis que vigoravam em todo o território ali da Inglaterra, que foi bastante importante. Porém, aí, a partir dele, nós tivemos um retrocesso nesse processo de centralização política. Bom, com o rei Ricardo Coração de Leão, ele foi um rei bastante importante, participou das cruzadas, porém, por ter participado das cruzadas, ele ficou muito distante do povo. E aí a monarquia enfraqueceu bastante, né, no seu governo. Posteriormente, é coroado João Sem Terra, o irmão de Ricardo Coração de Leão. No governo do rei João Sem Terra, o que ocorre? Ele aumenta os impostos, e isso desagrada tanto os senhores feudais quanto a burguesia e a nobreza. Então, o seu governo foi bastante tumultuado porque houve essa oposição aí por conta de ele ter aumentado os impostos. Ele também confiscou as terras da igreja, ou melhor, ele cobrava impostos da igreja, das terras da igreja. Então, no seu governo foi imposta a Carta Magna, né, em 1215, no qual a nobreza, a alta burguesia e o clero estabeleceram limites ao poder real. Então, o rei agora ele não tinha o poder absoluto. Ele tinha que sempre consultar o grande conselho sobre questões de guerra, questões de aumento de imposto, entre outros assuntos. E aí, posteriormente, a gente passa com Henrique III, o processo de centralização volta, né, a entrar em evidência ali no governo da monarquia inglesa. Então, com ele algumas ações importantes acontecem ali na Inglaterra, né? Ele transforma nesse processo, no seu governo, o grande conselho que foi estabelecido ali no governo do João Sem Terra se transforma em parlamento, tá? Se transforma em parlamento. E posteriormente, esse foi um fator assim importante que ocorreu no seu governo. No governo de Eduardo I, a Inglaterra volta, né, com força total ao processo de centralização política. Então, nesse momento, o rei Eduardo I ele reorganiza o exército, tornando-o mais profissional e conquistou a região ali do País de Gales. E através aqui do Eduardo III, né, o que ocorre? No seu governo ocorre a divisão do parlamento, né? O parlamento ele se originou com o Grande Conselho, depois ele virou parlamento, que era único, e no governo de Eduardo III o parlamento se dividiu em duas câmaras. Câmara dos Lords, né, no qual eram representados a nobreza e o clero, e a Câmara dos Comuns, nos quais estavam representados ali a alta burguesia, formada pela alta burguesia. E foi assim que, por volta lá do século XIV, a economia, a política inglesa reunia as principais forças ali que forjaram ali no século XV a sua unificação política, né? A gente vai falar um pouco agora sobre
a monarquia francesa, né? Fatores que levaram à centralização da monarquia francesa. Bom, diferentemente do que ocorreu ali na monarquia inglesa, na monarquia francesa, com Hugo Capeto, né, da dinastia Capetinga, nós ali tivemos um governo marcado por muitas disputas ali por poder entre o rei, né, Hugo Capeto, e os senhores feudais, né? Os senhores feudais, o rei ele almejava expandir o seu poder, no entanto, os senhores feudais eles não queriam ceder aos seus privilégios. Então, no governo de Felipe Augusto, algumas mudanças importantes começam a acontecer. Então, nesse período, o governo, a monarquia francesa se limitava ali à região de Paris. E com seu reinado, a monarquia começa a expandir o seu território e a ter domínio sobre outras áreas importantes ali. Tá? Então, esse foi um rei que também participou das cruzadas, E o que ele fez importante para que para que acontecesse a centralização do poder ali na França? Por exemplo, ele criou leis, né, que tivessem validade em todo o território francês, foi importante. Ele organizou um exército mercenário, um exército mais profissionalizado, que foi bastante importante, e procurou fortalecer os servos e a burguesia, dessa forma, né, enfraquecendo os senhores feudais. Bom, no governo do rei Luís IX, ocorreu também mudanças importantes. Né? Esse rei ele fortaleceu o poder judiciário, né? Criou o poder judiciário e o fortaleceu sob o seu comando. E além disso, ele também participou das cruzadas, assim como os reis anteriores lá, e contribuiu para que muitos servos conseguissem se libertar do domínio dos senhores feudais. Esse rei ele foi considerado santo pela Igreja Católica porque ele era muito piedoso. Então aqui nós tivemos algumas informações importantes sobre ele, né? Sobre Luís IX. Ele cunhou uma moeda única em todo o reino da França, que foi também bastante importante, né, para esse processo de centralização política. Vamos falar agora sobre o governo de Felipe o Belo. Então Felipe o Belo também foi um rei importante nesse período, né, de fortalecimento da centralização desse país. Então, o que ele fez lá que deu continuidade a esse processo? Bom, esse rei, apesar de ter contribuído com esse processo de centralização, ele desagradou principalmente a Igreja Católica. Ele começou a cobrar impostos das terras pertencentes à Igreja Católica, né? E essa cobrança tornou um pouco dificultoso o seu governo. No entanto, ele conseguiu manter esses impostos que de alguma forma fortaleceram a economia francesa. Bom, depois da sua morte nós tivemos como rei lá o Carlos IV. Então, o Carlos IV ele governou na Inglaterra. Nesse período também a gente tem que salientar uma importante situação. Foi criada na França uma lei chamada Lei Sálica. Essa lei impedia que mulheres entrassem no trono francês. Então, se houvesse um rei que só tivesse filhas, eles tinham que encontrar um descendente masculino, porque a lei não permitia que mulheres governassem a França. E nesse último governo aqui, nesse processo de centralização política, o rei Carlos IV ele morreu sem deixar herdeiro. Então aí ele teve mulheres, né, ele teve filhas, porém, devido à lei sálica, elas não poderiam governar, elas não poderiam ser coroadas. Então, a consequência disso foi que tiveram que encontrar um parente próximo, né? E quem que era o parente mais próximo desse rei? Era o Eduardo III ali da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra ele se sentiu no direito de ser coroado o rei francês, porque ele era o parente masculino mais próximo
ali do Carlos IV, porém a nobreza e o clero da Inglaterra não aceitaram. A consequência disso foi uma guerra, né, a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116, entre a Inglaterra e a França. Né? A França argumentou que ele não poderia ser herdeiro desse trono porque, segundo essa lei sálica também, a descendência dele em relação ao Carlos IV era uma descendência advinda de uma mulher. E só seria permitido que governasse a França, a monarquia francesa, quem fosse homem e descendente de uma linhagem masculina, né? Então ocorreu essa guerra aí. Essa guerra não teve só essa motivação. O rei da Inglaterra ele queria se apossar da região ali do norte da França, a região de Flandres, uma região bastante importante economicamente, tá? Então ocorreram esses fatos aí. Então essa guerra durou 116 anos e ao final dela essas duas monarquias foram fortalecidas, né? Criou-se aquele aspecto de identidade nacional, identidade de nação, né? O francês se fortaleceu, o francês não queria perder a guerra. A monarquia inglesa também, ela queria vencer, ela queria conquistar novos territórios, isso criou uma identidade inglesa e uma identidade francesa, né? No início dessa guerra aí, até aproximadamente 1420, a Inglaterra ela foi soberana nessa guerra. Ela venceu várias batalhas. No entanto, a partir de 1420, a França consegue retomar os seus territórios perdidos pela Inglaterra e em 1453 é selada a paz entre esses dois estados, né? Fortalecendo assim a centralização deles. Né? A França começa a reconquistar os seus territórios perdidos na Guerra dos 100 Anos ali, a partir de uma personagem muito importante, né, de 16 anos, chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc acreditava que ela ouvia vozes religiosas, e essas vozes diziam que ela tinha que ajudar a França, né, a dispersar a invasão inglesa. Então ela foi bastante importante nesse processo de retomada dos territórios franceses perdidos pela Inglaterra durante a Guerra, né, dos 100 Anos. Bom, dito isso, vamos falar agora sobre a centralização política portuguesa, né, que foi a mais recente. Ela ocorreu no século XII. As outras ocorreram no século XV. Bom, a centralização política ali do Reino de Portugal, ela se deu por meio ali das guerras de reconquistas. Nesse período, os povos árabes estavam dominando toda a região ali da Península Ibérica, e vários reinos que existiam ali dentro da Península Ibérica estavam lutando para reconquistar essas terras para o domínio desses reinos. Além disso, havia um teor religioso muito forte nessa guerra de reconquista, né? Além de querer retorná-las para os reinados ali da região, eles queriam torná-las cristãs novamente, né? Porque ali desde 700, 800, os árabes começaram a dominar aquela região de maneira muito forte. Então, um personagem importante nesse processo das guerras de reconquista foi Henrique de Borgonha. Ele empreendeu uma resistência muito forte e conseguiu expulsar os povos árabes ali da região do Condado de Portucalense. Por conta disso, os reis de Castela e Leão cederam aquela região ali do Condado Portucalense a o Henrique de Borgonha. Com isso, esse personagem, esse nobre que lutou nessas guerras de reconquista, ele procurou fortalecer esse condado, principalmente em relação a esses reinos de Castela e Leão. Ele começou a dar mais autonomia a esse condado, junto com a ajuda tanto da nobreza daquele local, quanto também da burguesia, bastante forte, da burguesia, dos artesãos e até do povo que o apoiava nesse processo de mais autonomia política em relação aos reinos mais fortes que ficavam ali no norte da Península Ibérica. Bom, com a sua morte, o seu filho começa a ser soberano sobre aquela região,
E ele procura, né, dar mais, de forma mais radical, a procurar dar mais autonomia àquela região. Tanto é assim que em 1143, o filho de Henrique de Borgonha, o Afonso Henriques, o que ele faz? Ele declara a independência do condado portucalense em relação aos reinos de Castela e Leão. E aí Portugal se torna um país centralizado já no século XII. E aí, com essa centralização, começa a dinastia de Borgonha, e eles começam essa independência, ela é aceita por alguns estados, inclusive a Inglaterra e pela Igreja Católica, né? Então, foi um processo bastante importante. E essa dinastia de Borgonha, ela consegue permanecer no poder de 1143 até 1385, que é quando morre o último rei dessa família, dessa dinastia, que foi Fernando I. Né? Com a morte de Fernando I, sem deixar filho homem para governar o reino de Portugal, entra-se num processo de crise, porque os reinos de Castela tentam voltar a ter domínio sobre aquela região, né? Eles aproveitam esse momento e tentam voltar a ter o domínio sobre a região. No entanto, a nobreza portuguesa, bem como a população e os mercadores, a burguesia, não aceitava, resistiu à ideia de Portugal voltar a ser de domínio de Castela. Resultado disso foi que eles procuraram empossar ou coroar o filho abastado de Fernando I, que foi o João I. Então João, que era filho de Fernando I, era um filho ilegítimo. No entanto, a nobreza, a burguesia e a população o coroaram como rei. E esse processo, o nome dele, né, era João de Avis, e esse processo ficou conhecido como Revolução de Avis, né? Revolução no qual João de Avis é coroado rei de Portugal. Esse processo se dá dessa forma, no entanto, o reino de Castela não aceita e empreende guerras com esse novo soberano. No entanto, João I, ou João de Avis, consegue se manter no poder ali, graças ao apoio do povo e de táticas de guerras assim, que impediram que o reino de Castela, embora tivesse maior número de combatentes, perdesse batalhas para esse soberano. Então, assim, decorreu esse processo importante aqui de centralização política do Reino de Portugal. E uma outra informação importante que nós temos aqui, com essa centralização política de Portugal antecedente, né, precoce, ela proporcionou ao Reino de Portugal ser pioneiro nas conquistas marítimas, né, que nós veremos no próximo capítulo. Né? Então, assim, com a centralização política bem precoce, ele começou a investir na burguesia. A burguesia, como Portugal era um reino de um território muito pequeno, ele se voltou muito para a economia externa. Então, a burguesia ela era ávida por conquistar novas terras, novos mercados, e a coroa portuguesa empreendeu esforços nisso, né? investindo dinheiro, investindo esforços no sentido de conquistar outros territórios. Uma prova disso é que o infante, né, Dom Henrique, filho de João I, ou João de Avis, ele conquistou a região lá de Ceuta em 1415, né, e aí começou a haver um comércio bastante forte aí, do Reino de Portugal com o norte ali da África, um fator bastante importante. Então a gente ressalta o Reino de Portugal como um reino que conseguiu a sua centralização política de forma bem precoce, lá no século XII. A gente vai falar um pouco agora sobre a Espanha, a centralização política espanhola. Naturalmente, naquele tempo não era Espanha ainda. Então, a centralização se deu através de laços matrimoniais. Né? Em 1469, o rei Fernando
Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casam e unificam, centralizam o poder político ali. E o reino de Castela, como era o reino mais forte, mais importante, acaba, né, tendo domínio ali sobre a região. É por isso que a gente tem no castelhano uma língua nacional. Então, com a união desses dois reinos, começa-se a valorizar a língua castelhana, que mais tarde deram o nome de espanhol. Então, com essa unificação, eles empreendem guerras, continuam com as guerras de reconquista, e em 1492 eles conquistam o último reino islâmico que continua ali na região da Península Ibérica. Eles conquistam Granada. E aí, finalizando esse processo de reconquista, selando essa unificação, essa centralização política que foi importante aí para esse reino. Bom, a gente falou sobre a centralização política da Espanha. Anteriormente falamos da centralização política de Portugal. A gente vai falar um pouco aqui agora sobre uma tentativa de centralização política do Sacro Império Romano Germânico, né? Esse império ele é descendente ali de Carlos Magno, do Império Romano, e Otto I ele se torna o primeiro rei, né, desse império, né, que reúne ali vários povos com várias línguas, o que dificultou, na verdade, o que foi um fator importante que impediu que houvesse uma unificação política, uma centralização política de fato. Ela ocorria mais no papel, porque era um território em que havia vários reinos, só que todos eles tinham um soberano que não aceitava a autoridade do rei Otto e dos outros soberanos que eram vinculados a esse império. Então nós temos aqui uma tentativa de centralização política que não aconteceu. Ela foi acontecer de fato ali no século XIX, com a unificação da Itália e com a unificação da Alemanha, né, que eram os principais reinos ali que estavam incorporados dentro desse Sacro Império Romano Germânico. Nós tínhamos ali também a região da Áustria, que também pertencia que estava dentro desse Sacro Império Romano Germânico, que foi importante, mas não conseguiu a centralização política no período histórico em que os outros estados europeus conseguiram. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a sociedade de corte. Então, o que foi a sociedade de corte? Esse processo de centralização política, né, que mais tarde veio com o absolutismo, ou seja, essa centralização política na mão do rei fez com que ocorresse o absolutismo, ou seja, o poder absoluto na mão do rei. E esse processo forjou a sociedade de corte, que era uma sociedade na qual a nobreza ela não tinha uma função específica. Então, por exemplo, na corte de Luís XIV ali da França, era muito mais importante a aparência do que qualquer outro fator. Então, o que ocorria? Existiam rituais para os nobres verem o rei se alimentando, o rei caminhando. A sociedade de corte ela se vinculava a uma sociedade que foi desenvolvida como uma espécie de teatro das relações, no qual a nobreza e burgueses, né, de alta estatura tinham essa função aí de alguma forma paparicar o rei em tudo que ele fazia. Tá? Isso foi um fator importante ali que aconteceu. Então, a gente percebe que a formação dos Estados Nacionais ela não possibilitou mudanças somente na economia e na política. Né? Essa centralização do poder na economia ela resultou também na criação de um novo modelo de vida para a nobreza e para os ricos burgueses, que foi esse o que a gente acabou de informar, que foi a sociedade de corte. Então, muitas vezes esses nobres
e essa alta burguesia, elas sobreviviam de presentes e favores que o rei fornecia a elas. E por conta disso elas deviam respeito e lealdade ao rei. Então, isso foi um fator que ocorreu naquele processo. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre o mercantilismo e a política econômica dos estados nacionais modernos. Tá? Então, o mercantilismo ele foi um processo pelo qual os estados procuraram se fortalecer economicamente. Né? Então, as características desse processo foram o metalismo. O metalismo foi um tipo de mercantilismo em que os soberanos eles queriam aumentar o nível de metal precioso em seus governos, porque as moedas eram feitas com metais, então eles acreditavam que quanto mais metais eles tivessem, mais ricos seriam os seus países, os seus poderes. Tivemos também como característica a balança comercial favorável, que é simplesmente você conseguir exportar mais e importar menos, ou seja, vender mais e comprar menos de outros países. O reino que conseguisse vender mais e comprar menos, ele ficava cada vez mais rico e acumulava capital. Uma outra característica é o monopólio os monopólios comerciais, ou seja, os reinos centralizados eles buscavam monopólios comerciais com outros países ou com regiões que eles haviam conquistado ou que já tinham a tradição de ter comércios. Esses monopólios eles queriam exclusividades de comercialização de produtos e por conta disso os estados mais fortes conseguiam se tornar maiores e mais fortes. E o outro fator é o protecionismo alfandegário, que nada mais é do que proteger o seu mercado, a sua economia. Ou seja, os governos eles cobravam impostos de produtos importados. Por que eles faziam isso? Dessa forma, eles queriam evitar que dentro do seu país houvesse um processo de importação muito grande, porque isso poderia prejudicar a balança comercial favorável. Fazendo isso, eles obrigavam os povos do seu estado a produzirem aquele produto, né? E aí acabava de alguma forma incentivando a economia dentro do próprio estado. E esses fatores aqui, muitos deles ocorrem até hoje. Muitos estados buscam uma balança comercial favorável, protecionismo alfandegário. Por exemplo, quando o Brasil, recentemente, os Estados Unidos aumentaram os impostos sobre os minérios brasileiros. Isso não é nada mais, nada menos do que um protecionismo. Ou seja, ele está cobrando um imposto para que o nosso produto chegue mais caro aos consumidores dos Estados Unidos. Dessa forma, a gente não vai conseguir competir com quem produz esse produto lá dentro dos Estados Unidos. Essa medida favorece a economia norte-americana. O problema disso é que os estados mais poderosos têm mais condições de promoverem medidas protecionistas. Bom, dito isso, nós iremos fazer algumas atividades aqui de fixação para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo. Vamos aqui na página 21. Observe o esquema a seguir. Burguesia, rei. Explique as vantagens comerciais obtidas pela burguesia ao firmar aliança com o rei. Bom, algumas foram segurança militar, segurança jurídica, né, e a unificação dos pesos e medidas, além da unificação de uma moeda única. Né. A existência de um exército profissional, né, centralizado no rei possibilitou combater as revoltas camponesas e dar maior segurança aos negócios dos burgueses. Segurança jurídica, o rei criou leis, né, que vinculassem todo o território, isso deu segurança jurídica para o comércio dos burgueses. E a moeda única e a unificação dos pesos e medidas facilitaram o comércio, tornando ele mais dinâmico, porque evitava que os burgueses precisassem de um feudo a outro fazer a conversão tanto da moeda quanto dos pesos e medidas. Bom, vamos à questão aqui da página 23. Iremos aqui ler o texto e em seguida responder as questões. É melhor ser mais amado que temido ou mais temido que amado? Idealmente, é preciso ser temido e amado, mas é difícil reunir os dois sentimentos.
Se um dos dois precisa ser sacrificado, é mais seguro ser temido que amado. Geralmente os homens são ingratos, desonestos, covardes e gananciosos, enquanto são ajudados, obedecerão às ordens. Oferecerão a você seu sangue, seus bens, suas vidas, seus filhos, quando parece que você não tem necessidade de aceitá-los. Mas quando você tenta cobrar, frequentemente voltam atrás. Se um príncipe apoiou-se apenas na boa-fé de outros, estará arruinado. Os homens têm menos medo de ofender um príncipe que amam que um que temem. Sentem-se livres para romper as obrigações que devem por amor, sempre que lhes seja útil fazê-lo, mas farão seu dever se temem, pois a ameaça de castigo nunca deixa de fazê-los submeter-se. Vamos às questões. De acordo com Maquiavel, é mais seguro para o príncipe ser temido do que amado. Por quê? Bom, segundo o trecho aqui, é mais seguro para o príncipe ser temido, né? Porque no argumento aqui no texto, quando o rei é temido, o seu servo, o povo, né, vai sentir dificuldade em desrespeitá-lo por medo de ser castigado. Agora, ele argumenta que quando o príncipe é amado, o povo não se importa em romper os laços feitos por amor. Vamos à questão 2. Atente para a seguinte passagem: sentem-se livres para romper as obrigações. Essa afirmação de Maquiavel se refere aos homens que amam ou aos homens que temem ao príncipe. Justifique sua resposta. Essa afirmação ela se refere aos homens que amam, né? Quando os homens amam o príncipe, eles obedecem ao príncipe por amor, eles se sentem-se livres para romper as obrigações, diferente dos que temem. Os que temem, eles tendem a obedecer porque eles têm medo do castigo, né? Então essa é a resposta. Vamos aqui à questão da página 25. Responda às questões referentes ao processo de centralização política na Europa Ocidental. Qual o interesse da burguesia e da nobreza em apoiar uma aliança centralizada? Bom, a burguesia ela queria vantagens comerciais, né? Que o governo oferecesse garantias jurídicas, políticas, entre outras. Já a nobreza ela buscava segurança, principalmente contra as insurreições e as revoltas camponesas. Questão B. Por que era importante para os monarcas manter boas relações com a burguesia e com a nobreza? Bom, com a burguesia porque ela fornecia apoio financeiro. A burguesia era a classe mais rica, né? Ela praticava o comércio e ela se enriqueceu bastante. Já a nobreza, o apoio da nobreza impedia que aqueles laços feudais retornassem, né? Então, o apoio da nobreza impedia que as relações feudais se estabelecessem novamente. Então, foi necessário para que o Estado se centralizasse do apoio dessas duas classes muito importantes. Letra C. Explique a importância da assinatura da Carta Magna para o processo político da Inglaterra. Bom, a Carta Magna ela foi importante e o objetivo dela foi limitar o poder do rei, né? Condicionando ele às leis e a uma assembleia. Então a importância dessa carta está nisso, né? Em limitar o poder do rei, dando às suas ações condicionantes legais e a um conselho, né? A um conselho de representantes, né? Que naquele período foi chamado de Grande Conselho e posteriormente se tornou o parlamento inglês. Vamos aqui à próxima questão, as próximas questões aqui da página 32 e 33. Temos aqui na página 30 uma questão que nós iremos fazer. Leia as informações a seguir sobre os processos de centralização política na Península Ibérica e classifique as. Marque P se forem sobre Portugal e E se forem sobre a Espanha. Letra A. O casamento de Fernando
rei de Aragão, e com Isabel, a rainha de Castela, permitiu a união dos reinos cristãos para dar origem a uma monarquia cristã, a que se refere à Espanha. Letra B. Afonso Henriques lutou contra os nobres de Castela e declarou independência do condado portucalense. Estamos falando aqui de Portugal. Letra C. Houve a distribuição de terras e castelos fortificados para nobres e religiosos em troca de pagamento de tributos e fidelidade absoluta. Estamos falando aqui de Portugal. Letra D. A vitória contra os muçulmanos ocorreu com a conquista da cidade de Granada em 1492. Estamos falando aqui de Espanha. Vamos então aqui às atividades da página 32 e 33. Responda as questões a seguir sobre os Estados Nacionais modernos. Bom, letra A. Como eles se formaram? Bom, os Estados Nacionais modernos se formaram como resultado de uma crise social e política do sistema feudal, quando as estratégias políticas e econômicas e socioculturais foram sendo empregadas já lá no final do século XIX e no início do século XV. Desenvolveram-se essas políticas centralizadoras, elas se desenvolveram em tempos diferentes, assumindo características diferentes, tá? Mas como que elas se formaram? Elas se formaram cada um a seu modo. No caso de Portugal, foi de forma precoce e por meio de uma declaração de independência ali em relação a Castela. Com relação à Inglaterra, o processo ele aconteceu por conta ali de sucessivos processos de sucessivos processos de políticas centralizadoras. Por exemplo, com a feitura de leis que tivessem vinculação em toda a Inglaterra. Posteriormente, o rei foram conquistando outras áreas ali, como a Escócia, depois País de Gales, e basicamente com o final ali da Guerra dos 100 Dias, isso reforçou um sentimento de identidade tanto da França como na Inglaterra, o que possibilitou uma centralização política mais efetiva. Tá? Quais eram suas principais características? Bom, quais eram as principais características dos estados centralizados? Bom, a existência de um exército nacional profissional, leis próprias em todo o território, a cunhagem de uma moeda única, a unificação dos pesos e medidas, a unificação ali a existência, a criação de uma burocracia monárquica, por exemplo, entre outras situações, entre outras coisas. Vamos à questão 2. Os Estados Nacionais modernos caracterizaram-se pela centralização do poder político nas mãos dos monarcas absolutos. Além do próprio rei, a quem interessava a centralização do poder político? Por quê? Bom, interessava a nobreza, que queria segurança por conta ali das invasões e insurreições camponesas. E a burguesia, que tinha intenções comerciais. Ela queria vantagens comerciais, como, por exemplo, cunhagem de uma moeda única, a justiça jurídica, justiça militar para oferecer segurança, entre outros assuntos. Letra B. De que forma os monarcas absolutos conseguiram realizar o processo de centralização política? Bom, foram de várias formas. Cada estado ocorreu de uma forma diferente. Mas basicamente eles se uniram à burguesia e à nobreza, e alguns deles conseguiram apoio popular também para facilitar esse processo de centralização política. Vamos à questão 3. Analise as afirmações a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. A Guerra dos 100 Anos contribuiu para o enfraquecimento dos senhores feudais, colaborando com a centralização do poder político. Verdadeiro. Verdadeiro. Letra B. O absolutismo foi uma forma de organização política característica da Idade Média. Não. Foi da Idade Moderna. Letra B. Falso.
Maquiavel, um dos teóricos do absolutismo, afirmou que para um rei é melhor ser temido do que amado, verdadeiro. Letra D. Para que o Estado Nacional fosse concretizado, havia necessidade de unificação territorial e estabelecimento de uma política e economia centralizadas. Verdadeiro. Letra E. A burguesia apoiou a centralização do poder real, pois assim ficaria livre da responsabilidade de administrar o feudo. Não, falso. Até porque não era a burguesia que administrava os feudos, era uma pequena nobreza. Né? Essa nobreza, ao crescer e ao se unir com outros feudos, foram se tornando monarquias fortalecidas. Né? Vamos lá, na questão aqui, a Guerra dos 100 Anos, ela na verdade, a questão assertiva aqui da letra A, a Guerra dos 100 Anos, ela dificultou, ela prejudicou os senhores feudais, né? Porque ela obrigou a centralização, a formação de um exército nacional forte para que esses países pudessem combater. Com um exército nacional forte, a monarquia teve mais condições de combatê-los. Bom, vamos aqui à questão 4. Maquiavel defendia a separação entre política e ética. O que isso significa? Bom, ele defendia que um governante, para chegar ao poder, era necessário todos os métodos, né? Aquela ideia de que os fins justificam os meios. Então, assim, para que um governo se perpetuasse no poder, não importa quais métodos ele utilizasse, porque com esse objetivo, qualquer meio era necessário, válido. Questão 5. Estabeleça uma relação entre balança comercial favorável e protecionismo alfandegário, características da economia mercantilista. Bom, balança comercial favorável é o ato de você vender mais e comprar menos, né? Quanto mais você tem uma... quando você vende, então se você tem um país que vende R$100 de mercadoria para um outro país e você compra 50, você está enriquecendo R$50. Então, isso fazia com que os estados aumentassem o capital, né? Acúmulo de capital. E no caso do protecionismo alfandegário, estava no sentido de que o governo, o Estado, ele vai cobrar um imposto maior de produtos importados, né? Para evitar que pessoas dentro do meu Estado importem produtos. Então, se no meu Estado vende carro e lá em outro estado também vende carro. Só que se no meu estado o carro custa R$100 e no estado B o carro custa 70, o que o governo vai fazer? Ele vai, para proteger o seu estado, ele vai implantar uma medida protecionista. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar juros de R$30 do estado estrangeiro e os dois tendo o mesmo valor, eu vou preferir comprar aqui dentro do meu estado, que está mais próximo. Então essas medidas, elas são medidas que esses governos fizeram para fortalecer o seu Estado Nacional. Vamos à questão 6. Os Estados Nacionais acarretaram a adoção de um novo modelo de vida para a nobreza e para os burgueses mais ricos, a sociedade de corte. Como era esse modelo? Bom, na corte de Luís XIV, os nobres e os burgueses mais ricos, eles viviam uma vida de festas e aparências. Sobreviviam dos presentes e dos favores dos monarcas e a eles deviam respeito e lealdade. A vida era uma espécie de teatro das relações, em que o mais importante era ser visto na corte usando roupas, perucas e maquiagens exageradas, enquanto se gesticulava de maneira ensaiada. Era, né, as relações sociais eram teatrais ali nessa sociedade de corte. Vamos à questão 7, última questão. Qual era a importância da implantação de uma política econômica mercantilista para um monarca absoluto? Bom, a política mercantilista fazia com que o rei aumentava a riqueza do seu estado. Então, o rei necessitava de recursos para manter o seu estado e conquistar outros estados, né? A manutenção desse estado e a proteção dependia de ganhos conseguidos por meio de uma economia que objetivasse o lucro, né? Então nós vimos as características do mercantilismo lá, que foi balança favorável, o metalismo, o protecionismo.
Todas essas medidas elas objetivavam o lucro, né, e aumentar o poder do Estado Nacional. Bom, terminamos as questões. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários e até breve.